Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou host aqui no canal e proprietário da Ecosys Marketing Digital. Aqui a gente fala sobre negócio de verdade, sem enrolação, sem muita teoria e com aquela aplicação prática para quem está no dia a dia fazendo acontecer. Hoje o tema é um dos mais falados na atualidade e também talvez um dos mais mal compreendidos do momento. Marketing e inteligência artificial. Todo mundo está usando a ferramenta, todo mundo está testando a IA, mas a pergunta é, será que estão fazendo do jeito certo? Para trocar uma ideia com a gente, eu trouxe um cara que vive o marketing há muito tempo, acompanhou toda essa evolução lá de trás até agora e hoje ajuda empresas a não se perderem nesse novo cenário. Ele é publicitário, estrategista na comunicação, consultor empresarial e também autor do livro Marketing em Tempos de IA. Hoje eu vou falar com o Pedro Troian, mas antes disso, fica aí com a nossa vinheta. Agora sim, pessoal, eu estou aqui com o nosso convidado da noite. Pedro, seja muito bem-vindo ao Conversa de Dono. E a galera que nos acompanha aí sabe que antes de eu começar a fazer as perguntas e tal, eu faço uma abordagem mais pessoal do nosso convidado. Então, antes da gente falar aí sobre marketing, sobre estratégia, sobre o teu livro, que eu quero saber bastante, né? Depois nós vamos comentar sobre ele. Quem que é o Pedro Troian? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês, com a tua audiência. Pedro Troian é um publicitário, né, que atuou no ramo publicitário em Santa Catarina, nos 3 estados do Sul, desde 1989, como empresário, né. Eu nasci aqui em Lages, sou filho do seu Avelino e dona Nilva Troian. O seu Avelino foi um comerciante aqui na região, muito conhecido também, né, é natural de Caxias do Sul. A família Troian é toda do Rio Grande do Sul, né, mas eu sou nascido em Lages. E eu iniciei minha carreira muito cedo. Eu entrei no mundo do marketing com 12 anos. Naquela época podia se trabalhar com carteira assinada. E eu trabalhei na empresa do nosso companheiro ainda, Gil Souza, da SP-CP. Nativo ainda? Nativo ainda, com 84 anos agora, semana passada, mandei as felicitações para ele, um grande parceiro, amigo. Até te cortando um pouquinho, Pedro, rapidinho, foi uma coincidência, até tu falou do Gil, na nossa festa de confraternização agora no final de ano. Sim. A gente foi num espaço, locamos um espaço lá para fazer a confraternização da galera, e ele estava fazendo a confraternização na equipe dele lá, gente boa. Que legal, gente muito boa. E eu entrei na empresa dele, na SP, na época, como fotocopiador, imagina, né? Então, tu já pode saber que eu já iniciei na parte tecnológica. Imagina, em 1900, isso foi em 77. Em 77, era a Xerox do Brasil, que era a única copiadoras que existiam, e o Gil tinha uma copiadora, tinha um comodato de uma máquina, e eu entrei operando a máquina. Então, imagina, era uma revolução para a época tecnológica, né, fazer cópias. E dali eu entrei para dentro da empresa dele, que era uma agência de propaganda na época, aos moldes da época, né? Uma agência de propaganda da época, imagina, em 77, 78, né, a propaganda era feita em outdoor, placas de propaganda, adesivos, chaveirinhos, e o Gil tinha tudo isso. Aí eu entrei para dentro da empresa, e também tinha, na época, o Gil tinha a propaganda que antecedia o cinema. As sessões de cinema, né? Ele produzia os slides e então fazia uma gravação, tinha um áudio e o slide. Antes de cada sessão de cinema apresentava os clientes dele, a propaganda dos clientes e tal. E aí eu fui evoluindo na empresa dele até chegar na parte de estúdio de gravação, onde inclusive essa foto aqui, ó, que aparece na capa do livro, tá? Essa é uma foto minha na época,
né, operando os equipamentos da época, os equipamentos da época, né? Então era o estúdio de gravação, onde eram feitas as gravações para fazer todo o material que ia para os cinemas. Então veja, aqui na capa do livro você já dá para perceber de onde eu vim, desse mundo tecnológico da época de 70 e poucos, e aí só em 89, né, após ter passado pela televisão Planalto, como a inauguração da TV Planalto como televisão, né, hoje é SBT, né? E depois fui trabalhar com o senhor Alcides Alves, daí já entrando no mundo do marketing, fui criar um departamento de marketing do senhor Alcides Alves das lojas A Favorita, e depois em 89 abri minha empresa, a minha agência de propaganda, e segui com ela até agora em 2024, né? Então eu encerrei as minhas atividades empresariais em 2024, mas de lá até aqui, né, eu segui e vi, né, e vivi essa evolução tecnológica no mundo da propaganda e do marketing, né? Então, esse é o Pedro Troian, pai de 3 filhos, sou todos casados, sou avô de 7 netos, né? Eu tenho um segundo casamento com a Indianara que está cuidando de mim agora nessa fase já sessentona da minha vida, né? Tem os enteados que estão comigo, e há 2 anos fazendo isso, escrevendo livro e tentando passar o meu conhecimento para jovens como vocês, empresários, algumas empresas que eu ainda dou consultoria, né? E iniciando realmente essa nova fase da minha vida, que é buscar passar esse meu conhecimento, né? E trazer essa bagagem que eu tenho aí com essa meninada nova, como você tem aqui na tua empresa, como você também é um jovem empresário, né, para trazer essa vivência e a experiência que a gente adquiriu nesses anos todos para usar isso como própria ferramenta e conhecimento. Bacana. E até a segunda pergunta aqui, Pedro, era em que momento que você percebeu que queria seguir na área da comunicação e marketing, né? Você falou ali, com 12 anos você entrou, mas aí foi eu até anotei aqui, então você conheceu o Zé da Procópia também. Sim. Na hora que tu falou de Xerox e coisa, o Zé é um dos pioneiros nessa área. Um amigo de longa data, né? Ele hoje quem toca a Procópia é a irmã dele. Sim, a Nilva, que é lá de Florianópolis, junto com o Edson. Com o Edson, exatamente. O ano passado tivemos uma conversa com eles, inclusive. Eu visitei o prédio novo deles aqui, muito bom. E o Zé foi um amigo de longa data. Eu vi o Zé e o outro menino que era sócio dele abrir a empresa na época, ali na rua Correia Pinto. Você sabe que eu vim para Lages para trabalhar com ele? Como Zé? Olha que legal. Na época, quem era o Zé, ele ainda participava da empresa, né? Ele ia todo dia para o escritório e tal. Ele tinha o Matheus, que era o gerente. Isso. Né? Aí o Matheus com a esposa dele, né? Eu morava em Balneário e a gente tinha amigos em comum. Sim. Né? E aí me apresentaram para o Matheus, vim aqui, fiz a entrevista e comecei a trabalhar na época do seu Zé. Mas eu vim para Lages para trabalhar na Procópia. E o Zé foi um parceirão nosso a vida toda. Tu imagina, né? Naquela época as copiadoras eram ótimas ferramentas para nós. Entendeu? Para nós que fazíamos propaganda, nós precisávamos muito, né, de fazer cópias, fazer overlays, né, que hoje nem se usa mais, são aqueles papéis transparentes, fotolitos e tal. E o Zé foi muito pioneiro nisso, sabe? Para a área de arquitetura e construção civil, ele era o único que tinha as máquinas que faziam as cópias e até mesmo os originais daqueles projetos de construção, de edifícios. Isso, com grandes formatos, né? E, nossa, eu senti muito quando ele adoeceu também, daí teve que abandonar a carreira, né? Mas foi um amigo de longa data, uma pessoa muito boa. Pedro, hoje, o que mais te move como pessoa, profissionalmente também ainda, porque você segue, né, ativo aí na parte de consultoria, mas o que mais te move hoje como pessoa? Na verdade, o que me move como pessoa é realmente passar esse conhecimento adquirido nesses anos todos. Porque nessa minha trajetória profissional, né? Estou falando falar do lado profissional, que me move mais, né? Eu vi a evolução foi muito rápida desde os anos 80 até aqui. Então eu vi nesse trajeto o que eu estou vendo hoje com a inteligência artificial, que vocês devem estar percebendo. Sempre quando tem uma nova tecnologia, sempre quando tem uma novidade, as pessoas ficam meio perdidas, né, com a utilização dessas novas ferramentas. E não foi diferente lá atrás.
Não foi diferente quando nós trocamos o compasso, a régua, para o computador. Né? Eu e o Atos Rodrigo, o Atos da empresa dele era Plongé na época, a primeira empresa dele. Me ajuda, que eu esqueci o nome da empresa, Atos. Me perdoe, Atos. Nossa, mas tudo bem. Tu acredita que um projeto meu de TCC do curso de marketing digital, sim, a pós-graduação em marketing digital, foi em cima da empresa dele, Softec Sul. Isso, Softec Sul. Ele é analista. Então, veja bem, eu e o Atos, veja bem, nós trabalhamos juntos na Favorita, que te falei, fui funcionário do seu Farcito Alves, nas lojas da Favorita, montei o departamento de marketing. Na mesma época, o Atos foi contratado para iniciar o sistema de tecnologia, os computadores. Só que daí eu saí da Favorita em 89 e abri minha empresa. E o Atos saiu também da Favorita um pouco mais à frente e veio trabalhar comigo. E a gente, na época, em 89, 90, nós participamos, eu e ele, fomos a São Paulo na FenaSoft. Uhum. E de lá nós trouxemos o primeiro computador, um 386, e a primeira impressora jato de tinta. Era monocromática, preta, tá? E também, eu acho que, se não me engano, foi o primeiro monitor a fósforo branco, que até então os monitores eram com fósforo verde, né? Uhum. Então, a tela, as letrinhas, tudo verde, né? E o Atos trabalhava comigo, e o Atos é formado nessa área de tecnologia, de programação e tudo mais. E a gente percebeu o ceticismo e a má utilização dessas tecnologias. Porque, veja, propaganda era feita numa mesa de desenho, propaganda assim, as artes, a criação escrita em papel e digitada em máquinas de escrever, que depois viraram algumas IBMs, né? E o material era todo produzido, se fosse um áudio ou mesmo um vídeo, gravado em fitas magnéticas, né? Como tem na foto ali. Então era um processo mecânico artesanal. Quando veio o computador, era uma coisa inexplicável. Pô, como é que eu vou desenhar um círculo, ou um triângulo, ou então vou dentro do computador com um mouse? Entendeu? Então, esse ceticismo eu vim acompanhando nessa troca de ferramentas da nossa área de propaganda e marketing. E me deixou muito curioso. E aí eu fui vendo que eu mesmo, na época, fiquei um pouco cético. E essas perguntas que eu me fazia, como é que isso vai funcionar, né? Mas depois a gente foi buscando informação e tal, e fomos até pioneiros em algumas coisas, usar o primeiro software de CorelDRAW aqui na região, o primeiro Photoshop autorizados, né? Compramos em conjunto eu e um falecido amigo nosso, Fraga, não sei se você conheceu o Fraga, da Estamparia Fraga, né? Nós compramos em conjunto, um conjunto da Adobe CorelDRAW licenciado, né? Como hoje são licenciados, mas os valores hoje são bem menores. É mais caro um software. Era mais ou menos isso, não era um investimento de um bem durável. E aí eu vi muito isso. Então, depois do computador, aí vieram os softwares. Depois do software, vieram os sistemas de impressão. Você imagina assim, no sistema de impressão, fazer um jornal, né, antes das rotativas, existiam as rotativas monocromáticas já, né? Mas quando falava em rotativa com 4 cores, onde uma máquina teria a capacidade de imprimir num papel de uma vez só as 4 cores, então era uma coisa assim, eram desafios tecnológicos. E isso foi acontecendo. Então, em toda essa evolução, eu percebi o ceticismo e o mau uso, né? E é o que a gente está vivendo hoje. A vinda dessa ferramenta de inteligência artificial, que é uma ferramenta. Sim. E as pessoas não entenderam, acho que muita gente não entendeu que ela é uma ferramenta. Ela não veio para substituir ninguém. Entendeu? Então, o que me move basicamente é trazer esse conhecimento e essa discussão, para trazer um pouco à luz, né, do discurso, das conversas e tal, e mostrar que é uma ferramenta fantástica e está aí e vai mudar muita coisa. Não tenha dúvida. Os processos vão mudar. Vai perder emprego? Não vai perder emprego, não. Vão haver substituições, como houveram já no passado, em várias tecnologias. Então, basicamente, o que eu penso é isso. Meu pensamento é trazer esse conhecimento dessa evolução que eu vivi e tentar esclarecer,
né? Esse meu livro traz uma grande preocupação, que é essa, para as pessoas entenderem que são ferramentas. Elas não vieram substituir empregos, muito pelo contrário, vieram agilizar processos, né? Então, é isso. Essa é a minha grande preocupação ao trazer a abordar esse assunto. Beleza. Vamos passar para o bloco 4 aqui, Pedro, onde a gente vai falar um pouco sobre a tua trajetória. E na trajetória você viveu várias fases do marketing, né? Até na semana retrasada eu levei para a turma de ADM ali. Eu gosto muito do Kotler e para mim ele é a base, né? As minhas aulas são pautadas. Já tem o Kotler 5.0, hein? Não, eu ia te falar isso agora. Eu tô sem o livro aqui. Não, aqui ó o 5.0. Tá aí. Esse aqui é o 5.0. Esse aí. Esse aqui é o 5.0. Ó, rapaziada, tá na mão. Mas eu já li e tenho lá em casa o 6.0. Sim. E aí, com essa leitura, eu levei para eles, né? E aí, essa semana eu vi uma matéria, disse que ele tá lançando o 7.0. Eu disse, cara, minha aula de 3 semanas atrás já tá desatualizada. Mas são preocupações. Perceba que ele traz essas preocupações à luz. E aí, o que eu percebi, né, lendo o Kotler nessa do 1, né, eu tenho todo o 5.0, 4.0, né, todos eles, né, a evolução do marketing, né, que ele traz muito nisso aí, e tanto que o que eu acredito que antes ele lançava um livro, porque tem outros 2 escritores junto com ele, né? Sim. Ele lançava um livro, sei lá, a cada 2, 3 anos. Agora está lançando um livro meio que por ano, porque a evolução está muito rápida, né? Muito rápido. E para você, Pedro, o que você viveu? Eu acredito que não, o 1 não, porque o 1 foi lá na época... Anos 60. Na época da Revolução Industrial. 60, né? 70. Daí exato. tem uma frase muito conhecida do Henry Ford, né? Que ele falava assim, você pode comprar qualquer carro, a cor que você quiser, desde que seja preto. Né? Não tinha, porque Quem tu queria? O homem da linha de produção, tu queria o quê? Assim, só tem isso para comprar. Tu quer, não quer, então deixa que esse que tem. E ainda mais que ali tinha uma demanda, as pessoas estavam querendo consumir, né? E era aquilo que tinha, era o que a indústria colocava no mercado, né? Se tu quisesse, era aquilo, né? Tanto que ele brinca, né, nessa frase. Eu nem sei se é verdade, mas eu acho que até pode ser verdade, né? Folclórica, né? Que ele usou em cima do Ford T, né? Ele usou essa frase, você pode comprar carro da cor que você quiser, desde que seja preto, que era o Ford T, era preto, né? E era o único carro ali. Sim, vem em produção, né? Então, para que trocar a cor do carro se ele fazia aquilo em linha de produção, né? E aí depois vem o marketing 2.0, né? Que daí eles começam a vir a concorrência. Não tem mais só vamos usar o exemplo da Ford, não tem mais só a Ford fabricando carro, né? E aí o cliente já começa a poder escolher. Diz assim, opa, o marketing 2.0, ele passa então a olhar o seu cliente, né? E buscar o que o cliente está querendo. E aí depois tem o 3.0, e aí tem toda uma evolução, aí não vou contar toda aqui, senão a gente vai só 1 hora falando Kotler aqui. Mas para você, Pedro, que já viveu várias fases aí dentro do marketing, como que era lá atrás, se você fizer um comparativo ali quando você iniciou com a tua agência lá em 89 e tal, e para hoje, né, o que você percebe que mudou no mundo do marketing? O mundo do marketing, ele não mudou a essência do marketing, tá? O marketing continua com a mesma essência, que é conquistar pessoas e apresentar resultados, vender, né? O que houve de evolução é justamente nisso, nas ferramentas, de como você chegar e conquistar pessoas. E as ferramentas são inúmeras, desde a produção até a comunicação. Veja, hoje nós estamos aqui num podcast, videocast, falando para milhares de pessoas no mundo inteiro, pode acessar o teu canal. Em 1989, quando eu abri a minha empresa, nós tínhamos televisão aberta, emissoras de rádio, outdoor, revistas, jornais. Esses eram os meios de comunicação. Então, ao longo desses anos aí, a evolução do marketing passou pela agilidade da comunicação, a facilidade de acesso da comunicação, dos conteúdos,
né? E na produção dos conteúdos, com o advento das novas ferramentas, como estamos vivendo as ferramentas de IA agora. Então, o mundo do marketing é isso, ele passou por evoluções de ferramentas de produção, a agilidade e o processo de comunicação, que nem se compara com o de 1900, dos anos 80, né? E a comunicação deu voz a todo mundo, né? Tu imagina, em 1989, você queria expressar a tua opinião sobre um produto ou até mesmo sobre uma notícia. Então você ouviria essa notícia numa emissora de rádio, ou assistiria numa emissora de televisão, ou leria num jornal ou numa revista. Qual é a forma que uma pessoa comum tinha de expressar a sua, digamos, a sua opinião? Ou ligar para a emissora de rádio por telefone, que algumas detinham linhas abertas. Para emissoras de televisão, a maioria não detinha linha aberta, tinha que escrever alguma coisa para eles, através de carta, alguma coisa assim, né? E jornais também aceitavam que você mandasse alguma carta, alguma coisa, uma ligação. Então, as pessoas praticamente não manifestavam suas opiniões aonde? Nos grupos familiares, nos grupos sociais, de convivência física. Porque a comunicação se limitava a trazer informação, a não ouvir a tua opinião. Entendeu? Então, essa evolução que é a mais importante. A agilidade e a velocidade da comunicação. Isso que mudou. Porque hoje você com essa ferramentazinha aqui, né? Você produz conteúdo, publica conteúdo para milhares, para o mundo ver. Tu tem canal de rede social, tu tem canal que você pode fazer profissional, né? Tu tem uma série de coisas que podem levar a tua opinião, né? O teu conteúdo. Então deixamos de ser meros espectadores. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que casa muito com a tua fala e algo que eu levo sempre para a sala de aula e eu comento com os alunos ou até né, às vezes quando alguma pessoa me pergunta e eu senti isso essa semana ainda num evento que eu estive em Criciúma lá, que é a questão da essência do marketing que você comentou, né? A base do marketing, assim como o que mudou hoje foram os canais, né? De como que eu falo com o meu público, né? Mas eu preciso ainda entender a minha persona, meu público-alvo, né? A base do marketing, independente se eu estou falando com o meu público pela TV, pelo rádio, pelo jornal ou pela rede social, a base continua a mesma. Tu mudou o meio, né? Mas essa é a base. A essência do marketing é conquistar. Conquistar pessoas, entendeu? Nós não vamos conquistar a IA. Nós vamos usar a IA como ferramenta para agilizar nossos processos, para levar nossa mensagem e conquistar o nosso público-alvo. Seja um negócio, seja um produto, seja uma persona, como tu falou, que hoje nós temos aí vários influenciadores. Então, ele tem que usar dessa essência para conquistar. O que vai mudar é o comportamento, né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, porque você não sai desse celular, você vai às vezes num local público, tá todo mundo no celular e tal, não sei o quê. Aí se você pegar imagens antigas, eu faço uma comparação, assim, tem uma foto de um ponto de ônibus, deve ter umas 10 pessoas no ponto de ônibus, lá em 1800 e bolinha. Estão as 10 pessoas com o jornal aberto, assim, né? Mas tá na internet. Tem lá, né? E aí hoje as pessoas estão no celular, então mudou o meio. Não estão no ponto de ônibus, mas estão lá no metrô, né? Ou até mesmo ponto de ônibus. Nós temos ainda linhas de ônibus na nossa cidade aqui, mas em cidades maiores tem linhas de metrô, outros meios de transporte. E eles estão lá com o que na mão? Até mesmo dentro de casa, né? Antigamente, parava-se a família inteira
do lado do rádio para escutar, né? Televisão. Depois parava a família inteira na frente da TV. Hoje está a família inteira, cada um no seu quarto na frente do celular. Mas, né? Então, E é a grande briga hoje, né? Daí tá o pai lá, filho, vem jantar, mandando um WhatsApp. E o cara tá do outro lado no quarto ao lado, né? Então, mas é isso. Então, isso é uma das preocupações, não nossa aqui do marketing, né? Mas hoje é uma preocupação dos psicólogos aí, que a coisa tá pegando muito feio desse lado aí. Pedro, vamos falar do teu livro? Marketing em Tempos de IA, né? Da onde que surgiu a ideia de escrever esse livro, de publicar? Conte para nós aí a história da onde que veio. Eu, como falei, eu parei de minha atividade empresarial em 2024, né? E aí eu já tinha essa preocupação. O livro, na verdade, eu tinha lá atrás, nessas minhas andanças todas aí, eu digo, mas eu tenho que deixar algum conteúdo. E na época lá, já uns 15 anos atrás, eu digo, eu vou escrever um livro. E na época eu comecei a escrever, né? Abri meu computador, abri a pastinha dele lá do arquivo e comecei a escrever. E a minha preocupação era justamente essas ferramentas, o mau uso, né? E a falta de o ceticismo mesmo das pessoas quanto às novas tecnologias, às novas ferramentas. E vim fazendo isso, só que eu era empresário, você sabe que a vida é muito doida, né? A nossa empresa tinha os seus clientes e tal, e isso foi ficando lá. Em 2024, quando eu parei a empresa e digo, eu vou para um outro mundo agora e eu preciso cuidar da minha saúde e tudo mais, o que eu tive que fazer? Né? Me ocupar. Justamente que eu tenho esse período de 2 anos aí para me ocupar e fazer alguma coisa. E aí, uma das coisas que eu vou escrever, aquele livro. É lógico que há 15 anos atrás, né, nós não tínhamos nada disso, né? E aí, mas eu tinha vivido tudo isso, essa evolução. Eu digo, isso é importante. Então eu vou seguir com o mesmo pensamento, que eu tinha a minha mesma preocupação, de mostrar a minha visão dessa evolução. Né? Porque, na verdade, o livro é isso. É uma visão de um empresário, um publicitário, que abriu sua empresa em 1989, nos anos 80, né, mas viveu o marketing, né, trabalhando também como funcionários de veículos de comunicação, agência de propaganda, e viveu essa evolução, e a evolução tecnológica também, e a evolução da comunicação. E trazer isso à luz, porque você é um professor da universidade lá, e o meu prefaciador também é o professor Luiz Moura, né? Luiz Del Moura, companheiro de trabalho, tá? O Luiz Del Moura veio para Lages, ele era o repórter fotográfico do Diário Catarinense, foi ali que nós nos conhecemos, assim, eu era empresário, agente de propaganda, e o Luiz era o responsável pela a parte de reportagem do Diário Catarinense na época, quando tinha sucursal em Lages. E aí, eu conversando com o Luiz para ele fazer o prefácio, ele fez o prefácio do meu livro, e a revisão, tá? E a revisão. E a gente trocou umas ideias sobre isso, e ele falou, diz, Pedro, realmente, aqui na minha sala de aula, aqui, eu trago algumas coisas que as pessoas, até os alunos de hoje, eles não acreditam, né? Muitos não acreditam que nós vivemos uma época sem aparelho celular. Né? Eu falei, tu imagina então eles verem você carregando a tua máquina fotográfica com um filme de 36 poses. Então tu tinha direito a tirar 36 poses, 36 fotos, abrir a máquina para botar um outro filme e depois tu reunir todos esses 3, 4, 5, 6 filmes, botar numa caixinha e mandar para um laboratório de revelar as fotografias para depois você usar isso no jornal, na revista ou em algum outro anúncio. Como o processo era muito artesanal. Então, hoje você faz tudo isso num celular, né? Então, essa é a grande preocupação. E eu vejo isso hoje nos meninos, nas meninas, nos jovens que estão aí no mercado de trabalho, chegando, outros estudando, né? Que eles não têm essa percepção dessa evolução, né? E é importante saber, porque eles têm que entender que hoje, quando você opera um software CorelDRAW, por exemplo, que é muito usado, ou mesmo assim, uma coisa bem popular, quando você opera o Canva hoje no teu aparelho de smartphone, todo aquele conceito de desenho, de arte, ele é uma evolução de uma mesa de desenho, de uma prancheta de desenho onde tinha uma régua, onde tinha um compasso, onde tinha transferidores, lápis, borracha, né? Que você tem hoje dentro de uma ferramenta digital.
Mas ele nasceu lá, e nós não estamos falando de 200, 300 anos, nós estamos falando de 40 anos, 35 anos. Então, e é essa a minha preocupação, de trazer à luz, né, esse debate para as pessoas mais novas, os empresários, entender que essa evolução ela foi muito benéfica. E nós chegamos aqui numa nova evolução. Porque o grande debate hoje sobre a IA é justamente isso, uma pergunta que tu vai fazer daqui a pouco, a gente vai adiantar um pouquinho, sobre a substituição, se ela vai substituir. Eu vi outro dia, assim, uma coisa que eu achei um cúmulo, sabe? O cúmulo da... Eu vou falar essa palavrinha que eu adoro falar, do lixo digital. É um anúncio, tá na rede social aí, que apresenta assim, uma ferramenta que acabou com as agências de propaganda. Com essa ferramenta, ela substitui as agências de propaganda. Entendeu? Então eu vejo assim, ó, é um pensamento que está sendo vendido de uma forma muito fácil, né? E saber que o seguinte, são ferramentas. A IA é uma ferramenta que está sendo alimentada por seres humanos. Por isso que se fala na linguagem de programação, estão ensinando. Eles não estão programando. Eles estão ensinando. Com o quê? Com a nossa história. Entendeu? A IA hoje está aprendendo, seja em qualquer segmento, vamos falar do marketing, está sendo alimentada com a nossa trajetória, com a nossa evolução, com as nossas ferramentas. Entendeu? Ela tem capacidade limitada. Ela não tem capacidade de criação. Tudo que uma IA cria, que você pede ela para criar, está embasado em cima de alguma coisa que já aconteceu. A IA não vai ser capaz de criar um slogan novo, como nosso querido Washington Oliveto. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Entendeu? Ela vai se basear nesse slogan do Washington para fazer uma, o quê? Recriação, que é uma palavrinha que surgiu também no mundo digital, cocriação. Eu até anotei aqui, Pedro, uma polêmica que está rolando aí nas redes sociais é sobre esses banners, os posts criados pela IA, né? E tem alguns empreendedores aí que estão fazendo até o banner impresso, né? Aquela propaganda, né? Na frente do seu comércio através da IA, né? E tem um movimento aí nas redes sociais, talvez eu, por ser agência, vejo muito disso, né? Muitos profissionais falando assim, o empreendedor, pare de fazer isso, porque não tá legal, entendeu? E aí um dos grandes casos que ocorreram, né, foi agora a propaganda da Nike, né, que ela foi querer utilizar a inteligência artificial e criou um periquito lá com 3 pernas, né? Eu assim, pô, né? Eu assim, pô, cuidado, né? A Nike, né, meu? Agora... Né? Vai brasa, né? Mas, Pedro, eu quero te perguntar um negócio, cara. Troian Publicações, tu é tua também? O que aconteceu? É uma outra empresa que eu tô vendo aqui? Essa é a herança. Que a Troian, nós temos era uma agência de propaganda, produtora de áudio e vídeo, né? E também era estúdio de gravação, né? Profissional de áudio, não só de áudio publicitário, mas de música, né? Que o meu filho André fazia isso lá em Joinville, né? E hoje ele está morando nos Estados Unidos, hoje não, já há 3 anos morando nos Estados Unidos, né? E hoje nós temos a Troian, ainda existe como Troian X em Nova York, no estado de Nova Jersey também, né? E ele está com a produtora de áudio e vídeo lá, há 3 anos já. Então, né? E no Brasil, o que aconteceu? Com o fechamento da empresa em 2024, né? Tinha um CNPJ que eu tinha que manter ele, como para fazer meus trabalhos de consultoria, né? Porque eu trabalho com empresas, né? Empresas que querem a nota fiscal e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos eu já estava iniciando o processo de escrever o livro, né? E com o meu contador, nós tem que fazer uma reformulação desse CNPJ, né? E o que tu vai fazer daqui para frente? Vou dar consultoria, vou escrever livro, então tem que botar ali, porque hoje você permite... exatamente, permite você fazer no teu KINAI lá, então hoje, né? Além disso, estamos estreando nesse primeiro livro também a empresa nova, a editora, tá? Que eu já estou escrevendo um segundo livro, né? Agora eu gostei de escrever livro, tá? Bacana.
Pedro, hoje a gente tem muita informação, né? Muito conteúdo, né? Tem Meu Deus. um artigo que fala que o que a gente absorve em um dia, há anos atrás, levaria décadas, né? Pra gente. Hoje tu abre um Google, você tem tudo praticamente, né? Explodiu uma bomba lá na China em 10 minutos, tu tá sabendo aqui. Não precisa abrir o Google. É muito rápido. Vai na tua né? rede social, aquele timeline infinito é uma loucura. E isso está transformando muitas pessoas num conhecimento raso, né? Tanto que agora se discute muito a questão da digitalização das profissões, onde a gente encontra aí vários gurus, né? Para você ser um expert hoje em determinado assunto, basta você entrar no Instagram ali, fazer um vídeo que vem uma galera, né? Ainda mais se for um assunto polêmico e tudo mais, né? Então a gente vê muito hoje essa questão de pessoas, né, que se mostram como expert, né, no assunto, né, mas eles não têm uma base, não têm um fundamento. E para você, assim, o que separa quem entende realmente de marketing, porque tu tem uma bagagem, tu tem uma longa história aí, né, de quem só acha que entende, né? Na verdade é o seguinte, é um outro problema. Veja, nós estamos vivendo um problema, nascendo um problema com o outro não resolvido, né? Esse problema de todo mundo virar expert, tá? É da falta da regulamentação. E não é um problema nosso, é um problema mundial, entendeu? Então, a internet também é um problema a ser resolvido. Tá? Então, passa por aí. Nós estávamos falando da facilidade de todo mundo expressar a sua opinião, né? Olhe quantos influenciadores nós temos, né? Temos influenciadores que realmente são profissionais, formados e tudo mais, mas temos influenciadores que nasceram disso. A pessoa resolveu falar sobre um determinado assunto, né? Foi no Google, pesquisou, agora com a IA melhor ainda, ele vai lá e a IA dá o texto pronto para ele e tudo mais, né? Que a IA faz a pesquisa, né? E ele vem e fala como expert ali. Então, a falta de regulamentação criou essa poluição. Por isso que eu te falo, no livro eu falo sobre lixo digital, tá? Então, esse filtro vai passar pela regulamentação. É um processo que ainda vai ser muito discutido, a nível mundial. Hoje até estava lendo sobre alguma coisa, que na França e na Alemanha estão para esse ano ainda publicar, tipo assim, crianças abaixo de 15 anos não vão ter acesso à rede social. Entendeu? A então, lei já é 13, né? Agora com a nova lei do FELCA aí, isso. Eu dou aula tanto para universitário como para adolescentes, né? Sim. E tanto que hoje eu dei uma aula sobre YouTube para os jovens, né? E veio o Diogo, um rapaz lá de Correia Pinto lá. Sim. E ele, professor, porque daí eu deixei como tarefa para eles criarem um vídeo, criar um canal no YouTube, publicar. Sim. E tal. Aí ele disse, professor, olha aqui, não consegui. O YouTube já barrou ele porque ele é menor de idade. Então ele vai ter que vincular a conta do YouTube dele agora com uma conta de um pai, da mãe, de um então, maior. Veja, então isso é um processo de filtro que eu acho que é muito importante. A regulamentação, todo mundo se discute, mas isso aí tem a ver com liberdade de expressão. Peraí, não. Veja, olha o perigo que traz essas coisas. Nós estamos falando aqui de marketing, né? Imagina uma pessoa que não tem conhecimento e vai para a internet falar sobre marketing, dar receita de como você fazer o teu negócio. No mundo do marketing vai acontecer o que está acontecendo. A pessoa vai pegar essa receita, não vai funcionar, ele vai fechar a empresa dele, até logo. Agora vamos falar na área da saúde. Vamos falar em áreas que são importantíssimas. Tu imagina alguém vai lá e dá uma receita e alguém faz a bendita receita, né, que foi feita lá pelo pajé, não sei da onde, entendeu? E ele veio para a internet e falou, e as pessoas vão lá e fazem o chazinho lá, e o chazinho deixa todo mundo piradão. Então, eu vejo assim, essa regulamentação, autorregulamentação é um grande passo para a internet. No nosso mundo do marketing, voltando ali, o grande problema é que eu acabei de falar. Não existe milagre. A essência do marketing continua sendo conquistar pessoas. E você conquista pessoas tendo estratégia. A IA, ela faz a estratégia para você, mas é baseada no quê? No conhecimento que foi alimentado ela.
não no conhecimento. Como é que você vai fazer uma estratégia de um produto novo? Eu vou abrir o meu negócio. Ah, mas o meu negócio é um food truck. Legal. Mas são perguntas que a IA não vai responder. Você vai ter que suar, botar a cabeça a funcionar e muitas vezes ir a campo, fazer uma pesquisa de mercado para entender aonde você vai colocar. Ô Pedro, você vai colocar o teu food truck aonde? Ah, eu quero vender meu food truck cachorro quente para estudante. Quer dizer, então, aonde você vai colocar? Qual é o melhor lugar para você colocar? Né? Quais são as pessoas? Qual é o poder aquisitivo dessas pessoas? A IA não vai te responder, mas de uma forma errada. Então, qualquer guru hoje que não tenha conhecimento, não tenha formação, vai dar receita ruim. E receita ruim não vinga. Hoje, falando um pouco da área de marketing, que né, a gente está nessa aí, né? Hoje parece que todo mundo conhece e sabe marketing, né? Depois que criaram o Canva, o fazedor de post virou especialista em marketing, né? E eu até postei no meu perfil pessoal, foi ontem até que eu postei um videozinho de um rapaz que eu achei sensacional, assim. Ele tá num flip chart, num livro aquele, ele faz uma bola. Sim. Esse daqui é o marketing. Daí ele faz uma bolinha do lado, assim, esse daqui é a tua empresa. Eu tô aqui, ó, dentro do marketing. E você tá aqui, ó, dando pitaco no marketing. E você deveria estar aqui, ó, deixando eu fazer o meu trabalho. Ele dá uma zoada. Mas isso não é o problema de hoje. Porque eu lembrei desse vídeo e achei... E faz relação ao nosso tema hoje, que é marketing, né? Tem uma... É um meme da nossa época lá, mas é um jargãozinho, né, popular, que diz de médico, publicitário e louco, todo mundo tem um pouco. Então, isso é uma coisa que acompanha. Infelizmente, é uma coisa assim, sabe? O achismo não é uma coisa de hoje. Eu acho, né? Mas Pedro, eu ouvi muito dos meus clientes, mas eu adorei aquela propaganda da Coca-Cola, legal. Qual é o teu negócio? Meu negócio é autopeça. Beleza. Lá é para vender Coca-Cola, não vai vender autopeça. Então isso é uma coisa que tem que ser partir do convencimento profissional e abrir os olhos, seja do empreendedor, do empresário, do cliente ou do idealizador do produto, seja o que for, que você vai usar o marketing para conquistar o lugar dele no mercado, fazer ele entender que ele tem que criar uma identidade própria. E a rede social, essas ferramentas que estão aí, tá deixando todo mundo igual. E tu acabou de falar assim do banner, né? Que o cara pegou lá. Será que tá todo mundo igual? Será? Aí tu vê assim, ó, o dono da farmácia, né? Que eu vi uma coisa assim, né? Fazendo uma dancinha, segurando um vidrinho de remédio lá. Quer dizer, e aí a mesma musiquinha da dancinha, a menina da boutique tá lá fazendo a dancinha, segurando um vestidinho, né? Uhum. E a mesma dancinha são as trends, né? As trends que estão por aí. E parece que isso virou, o grande motivador de conquistar as pessoas. Não, sabe o que acontece? Ele conquista o like, conquista o sorriso, conquista aquele momento de lazer, mas ele não conquistou o que você realmente precisa para o teu negócio, para o teu produto. O que é? A fidelização e a venda. Eu sempre digo assim nas minhas consultorias que me pedem aí, algumas empresas que eu faço lá, eu chego lá e digo, mas Pedro, tu vê, eu tô aqui, ó, a minha rede social tá bombando, eu tenho aqui, ó, 40 mil seguidores. Legal, tá legal, né? Tu vê aqui, ó, as minhas postagens não dá menos de 10 mil likes por dia, 2, 3 mil likes a cada 3, 4 horas. Digo, legal. Quantos entram na tua empresa para comprar o teu produto? Ou tu está vendendo online isso também? Se o cara não for um influencer que monetiza, não tá valendo, não tem nada isso, né? Não, mas o cara tem um negócio, o cara tem um restaurante e ele precisa que as pessoas entrem no restaurante dele ou então peçam o produto dele por um delivery, né? Não, ele tem lá 2 mil likes diários, né? E que tem 15 pessoas entrando no restaurante dele. Então, qual é a eficiência do marketing dele? Entendeu? E são essas discussões. Você está fazendo o quê?
com o teu produto, com o teu negócio? Será que ele está realmente identificado com o público que você está querendo atingir? Porque eu não acredito. Ao longo da minha vida, eu atendi todo mundo, em todas as áreas, saúde, educação, política, tudo. Quando a pessoa abre uma empresa, abre um negócio, cria um produto, ele suou, ele idealizou, ele está botando ali, muitas vezes, a vida dele, as economias dele para abrir um negócio. Né? E ele sonhou com alguma coisa. O sonho dele, eu vou abrir uma loja de produto artesanal. Esse produto aqui, esse produto, a minha embalagem, eu quero uma embalagem bonita para ele, eu quero uma embalagem legal, isso aqui está direcionado para público feminino, as mulheres vão adorar isso aqui e tal, eu quero que isso aqui ande e tal. Ele tem um sonho. E quem vai materializar, quem vai tornar isso, são as ferramentas do marketing. Vai levar isso para conquistar o público que ele quer. E aí você faz todo esse esforço e depois vai divulgar isso, vai tentar chegar no mercado, se posicionar no mercado usando o que todo mundo está usando. Cadê a tua identidade? Entendeu? Essa é a grande discussão hoje. Eu até marquei aqui, já é um vídeo um pouquinho mais antigo, assim, do Whindersson Nunes, sabe aquele comediante? Sim, comediante lutador. E depressivo também. Apanhador, não é lutador, apanhador. Cada fase da vida, o cara é assim, né? Tem um vídeo dele, já é um pouquinho antigo, acho que, sei lá, 1 ano, 2, que ele tá num teatro, assim, se apresentando, daí ele conta uma história, que ele tá no meio de uma conversa, assim, com amigos e tal. E um do pessoal da roda ele pergunta, tu tem um advogado aí pra me indicar e tudo mais, um advogado e tal? E ele assim, claro, cara, tenho sim, peraí, vou até te mostrar aqui o Instagram. E aí quando ele abre o perfil do advogado, o primeiro vídeo que ele vê lá é o Frieza, quem matou o Kunini? Esse cara, assim, ó, ele é bom, mas não segue muito ele aqui no Instagram, ele brinca, né? Esse cara, cadê a tua autoridade? Cadê o teu posicionamento como um advogado, cantando, né? Vamos só trazer aí o que a gente... É bem isso. As pessoas hoje, por views, por like, estão perdendo uma autoridade, uma presença de marca, muitas vezes até queimando seu próprio negócio. Estão perdendo o negócio. Estão perdendo o negócio, tá? Isso que está acontecendo. Essa rotatividade que está tendo no varejo hoje, é só você ver. Nós estamos numa cidade que de pequeno porte, mas tu vai para as grandes capitais aí, a rotatividade de abertura e fechamento de negócios é violenta. Por quê? Porque não estão conseguindo se colocar, se posicionar no mercado. Entendeu? Você olha assim, a nível empresarial, você vê as marcas de 35, 50 anos, 40 anos comemorando. Mas hoje você não vê, já há 10 anos a rotatividade tem sido tão grande, tão violenta, por causa disso, por causa da falta de se posicionar no mercado, entendeu? E está acontecendo isso muito por erro. E erro de quem? Erro infelizmente, de contratar pessoas que não estão qualificadas. É aquilo que eu estava falando aqui, né? Tem muito influenciador. O influenciador hoje, eu vejo assim, eu vejo os influenciadores que têm aí 1 milhão de seguidores e tal, eles são segmentados, né? Tu imagina o seguinte, a notícia hoje no Brasil inteiro, né? Aqueles funkeiros lá de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né? Que foram presos lá num problema lá de coisa. Vejam, eles têm milhões de seguidores. Entendeu? Então, quer dizer, eles vendiam produto, né, de joguinhos, né, os joguinhos, mas também vendiam lá, tinha um deles lá, que fazia propaganda para uma loja de venda de motocicleta e de carro, né, de primeira linha. Então, anunciavam lá por quê? Porque ele estava se comunicando com pessoas desse nível, o cara, né, ostentava ouro né, no pescoço. Então, quer dizer, ele está se comunicando com esse público que é um público de um status elevado e que tem essa percepção de riqueza, tem que ter ouro, tem que ter carrão, tem que ter moto grande. Então, aí uma empresa foi lá e associou o nome dela para vender moto e carrão, empresa... uma concessionária de motocicleta, concessionária de automóvel. E agora o cara está preso, envolvido numa encrenca tamanho do bonde, e o nome da empresa foi associado a isso, porque ele patrocinava esses programas. Eu vou te falar, no passado, uma experiência minha, e que era uma piada, e eu falava muito isso, nós brincávamos muito com o falecido seu Baggio, que era o dono criador do... Baggio. Não, e do Correio Lagiano, nosso jornal diário aqui.
né? E o seu Borges era um grande vendedor, grande vendedor. E eu tinha agência, ele dizia, seu Troian, eu estou aqui, estou fazendo aqui meus anúncios de final de ano, aqui estou fazendo um pacote aqui, vamos botar nos teus clientes aí, tá? Beleza, manda lá, seu Borges, tá? Aí ele vendia, daí acabava lá, tinha lá a página policial lá, que era aquela página sangrenta, né? Todo jornal tem. Seu Troian, vamos botar o teu cliente ali nessa página? Não dá, seu Borges, né? Aquela página ali, né? Tu vai associar a tua imagem da empresa com coisa ruim, né? É morte, é assassinato, é coisa. Ah, mas não tem, nós temos que botar ali alguma coisa. Daí eu falei, seu Borges, eu acho que ali vai uma funerária. Ele uma loja de mim. armas, quem sabe. Então, entenda assim, a expertise do marketing, ela tem que ter esses cuidados, entendeu? De posicionar a marca com o público-alvo, né? E muito cuidado hoje em aonde tu vai colocar o teu nome. Porque entenda, mas o Pedro lá tem 1 milhão de seguidores, mas o Pedro fala com quem? É o público que te interessa? É o público que tu quer para o teu produto, para a tua loja, para a tua empresa? Quer dizer, isso quem responde não vai ser a IA, vai ser o nosso conhecimento, vai ser a nossa expertise de profissionais, entendeu? Então eu acho assim, essa é a grande preocupação e o grande filtro, né, que os entendidos do marketing que nós temos aí, o cliente que saiu fora da bolinha lá, né, e veio aqui dar pitaco. Não, ele tem que dar pitaco mesmo, mas você tem que dizer assim, vai para o teu lugar lá, porque nós temos que pensar nisso. E essas perguntas têm que ser respondidas. Quando você fala profissionalmente com o cliente, diz para ele assim, peraí, o que você quer do teu produto? Para quem tu quer vender? Para onde tu quer chegar? Que posição tu quer chegar no mercado? Que lugar tu quer ocupar no mercado? Aí ele vai começar a entender um pouco da realização do sonho dele. Enquanto ele conseguir visualizar só likes, trends e coisas, é muito difícil. Beleza, vamos passar para o bloco 3, Troian. Agora falamos de marketing, agora vamos falar de IA. Tá? A gente ouve muito falar, né? Para onde vai agora é IA. IA para isso, IA para aquilo. Essa semana eu escutei, porque até um tempo atrás o chat GPT era o rei das IAs, né? Agora é o Cloud. Primeiro, né? Agora é o Cloud. Daqui a pouco vem outro. É a mesma coisa quando fala assim, tomar café faz bem. Não. Pare, reduza o consumo de café porque o café faz mal. Aí depois sai um outro lá falando, não, porque precisa tomar no mínimo 3 xícaras. E aí tu vai. E aí a IA também vai ser assim, né? Bem isso. Mas na prática, o que as empresas estão errando ao tentar usar a IA? Tu percebe alguma... Esse amadorismo, tá? Em pensar que a IA vai resolver o problema. Tá? Eles não podem, eles têm que encarar a IA como ferramenta. A IA é uma ferramenta. Lembra quando a gente, lá no tempo dos computadores, veio o programa Office, que é o Excel, pacote Office, Office, Word, Excel, planilhas, PowerPoint e tal. Com a vinda dessas ferramentas na época, as planilhas eram feitas aonde? À mão, calculadas, né, com máquinas de calcular e tudo mais. E aí você teve a condição de fazer essas planilhas dentro do computador e trazer as fórmulas e elas executarem os cálculos, a organização, né, o filtro do o que é percentagem, o que é soma, o que é divisão. Então, aí você consegue fazer as planilhas, seja de cálculo financeiro, seja de cálculo de fórmulas. Então, é uma ferramenta. E a IA é exatamente isso, é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta muito poderosa, porque ela trabalha com todo esse conhecimento, inclusive desses pacotes, Office, Adobe, criação de imagem e tudo mais, porque ela tem o conhecimento de executar para você. Exatamente isso. Uma empresa hoje, ela está errando aonde? Quando ela vai lá, diz assim, quando ela vai lá e diz assim, crie para mim uma planilha financeira, né, com os seguintes dados. Aí ele tem a percepção do que ele precisa, né? Ela vai dar essa planilha para ele, entendeu? Essa ferramenta é boa. E ela vai dar em segundos. O que você levaria desenhando no Excel 1 ou 2 horas ou mais, a IA faz essa fórmula para você e te dá no arquivo do Excel, inclusive. Prontinha. Para você copiar dali, baixar no Excel, botar lá como modelo e seguir em frente. Ela te dá em segundos. Então, essa é a ferramenta a ser utilizada. Agora, o grande pecado
está sendo em substituir o pensamento, a essência humana, a essência do teu negócio, transferindo para... Eu vejo muita gente fazendo isso na área do marketing e errando assim grosseiramente. Quando você vai lá na IA e diz assim, ó, IA, eu tenho aqui, é a mesma coisa IA, eu quero vender o meu livro, né? Aí eu vou lá, eu me crio aqui, ó, eu preciso fazer postagens, stories para minha rede social e para vender o livro, que o livro vai ser vendido a tantos reais em tais locais. Eu preciso que você crie um pacote de anúncios para mim botar na minha rede social. Cara, ela vai te dar em segundos, não é minutos, em segundos ela vai te dar todos os anúncios, um pacote lá, tá? Criado com argumentos alimentados dela. E você vai, muitas vezes, pessoas que não têm conhecimento, botar isso lá. O que vai acontecer? É só tu perceber hoje, qualquer um percebe, quando passa no timeline da internet, como as coisas estão muito iguais. Como tu falou dessa musiquinha, né, que é a mesma musiquinha que a pessoa canta, perceba no desenho, no traço, na paleta de cores, como está sendo muito semelhante tudo. Então acabou ficando tudo muito igual. E a tua identidade está ficando igual a todas as outras identidades, entendeu? A tua identidade, a tua paleta de cores se confunde hoje, né? E eu vejo isso, assim, eu vejo isso no futebol, né? Uma grande discussão da seleção brasileira. Chegaram a ensaiar uma camisa vermelha, né? E entrou em campo outro dia uma camisa azul, né? E aí tu vê hoje um Corinthians também com uma camisa rosa, né? Então é bonito para um meio do marketing que quer tentar, eu digo tentar, sabe por quê? Porque existe um estudo sobre isso, inclusive sobre os times de futebol. Eu trouxe aqui porque tem um estudo sobre essas variações de cores, tá? Tentativas de variação de cores de uniformes de time de futebol, não só no Brasil como lá fora, que essa moda começou lá fora, na Europa, a liga que é só dinheiro, né? E a venda dos uniformes originais supera em muito mais de 50% a venda dessas tentativas. Por quê? Porque a identidade do clube, a identidade do negócio, está lá, o Flamengo é rubro-negro, o Corinthians é alvinegro, entendeu? Então, o que eu penso assim, ó, é que as empresas estão errando demais em tirar a capacidade humana de pensar a estratégia da comunicação, a estratégia do marketing total. Que o marketing o quê? O pessoal pensa para marketing aí para rede social. Marketing nasce lá dentro. Já falei da embalagem, da criação da embalagem, da criação da estratégia de como você vai chegar no cliente, de como você vai defender a tua ideia de produto, de colocação, vai criar a tua identidade de chegar no mercado, vai te posicionar no mercado, aonde você quer estar, qual é a tua escala de valores dentro do mercado. Então, a IA não vai responder isso para você. E eles estão transferindo isso. Por isso que eu vejo assim, uma volatilidade imensa de marcas que nascem e desaparecem rapidamente. Hoje tem... talvez seja o termo meio agressivo, mas é o que eu chamo de preguiça mental. As pessoas estão com preguiça de pensar, seja para o seu negócio, seja nos seus estudos, né? Elas acreditam que a IA veio para resolver as coisas. Exatamente. Né? Mas a IA é o meio, né? Eu brinco bastante. Se você, que é o operador da IA, não souber dar um prompt correto, não souber dar um comando correto, da mesma forma que a resposta vai vir errada. Exatamente. Então, se você não pensar, não agir por ela, ela não vai fazer as coisas certas por você. Agora, imagina a dificuldade de você como professor universitário nos trabalhos dos alunos hoje. Meu Deus, né? Eles não são capazes de ler, eles só copiam e colam. Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Acabou meu café aqui, a gente já volta aí. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais
e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta, pessoal, ao nosso Conversa de Dono. Hoje estou aqui junto com o Pedro Troian, ele que está falando sobre marketing, tem aí uma longa trajetória dentro do segmento de publicidade, de propaganda. Estamos falando também sobre inteligência artificial, ele que escreveu o livro aqui, ó, Marketing em Tempos de IA. Pedro, o livro está disponível para compra onde? Como que as pessoas podem adquirir o livro? Ele está online no Mercado Livre, no Mercado Livre para todo mundo aí. É só digitar lá Pedro Troian ou Marketing em Tempos de IA, tu vai estar lá no Mercado Livre, para todo o Brasil, para todo... Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo também o linkzinho lá. Já vou me associar e me fazer de afiliado nesse livro aí. É isso aí. Tá? E tem nas livrarias físicas La Fontaine, nós estamos na rede La Fontaine, Lages, Chapecó, Tubarão, e agora estamos entrando na rede de livrarias Nobel, também em Florianópolis vai ter em livrarias. Estamos na banca do Angeloni, ali o pessoal do centro quiser até na banca do Angeloni, banca 1000 Letras do Angeloni, e lá na universidade lá está na VN Cópias, lá na praça de alimentação do nosso amigo Nilson lá, tem livros à venda lá também. Bacana. Pessoal, nós vamos entrar agora no bloco 4 aqui, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo e, lógico, pequenos negócios, que é o grande público aqui que nos assiste, né? Até falando nisso, se você está assistindo aqui e ainda não segue o canal, já dá um like aí, começa a seguir, se inscreve no nosso canal, porque toda quinta-feira às 20 horas vem conversa nova aqui. Pedro, como que um pequeno negócio pode usar o marketing e também a IA de forma estratégica? Tem um exemplo no meu livro, Vamos puxar o livro. Eu falo sobre exatamente isso, quer ver? Eu dou 2 exemplos aqui, acho que no segundo capítulo. No segundo capítulo 2. Aqui é o cenário 2. Inteligência artificial, a poderosa ferramenta no cenário do marketing. Aqui, veja bem, no cenário 2, aqui, vou rapidinho porque é bem curto aqui, no cenário, aqui, ó. Imagine que a dona Ana tem uma pequena confeitaria. No início ela pensou em criar um site para divulgar seus produtos, mas percebeu que isso exigiria um investimento alto, um design, hospedagem e manutenção. Além disso, ela não tinha muito conhecimento técnico para gerenciar o site sozinha. Para simplificar, optou em criar um perfil no Instagram e uma página no Facebook. Nessas redes sociais, ela publica fotos dos bolos, tortas e doces que produz, compartilha promoções especiais, divulga depoimentos de clientes satisfeitos e mantém um contato direto pelo chat. Além disso, ela também recebe pedidos pelo WhatsApp, facilitando o atendimento ao cliente. Com essa estratégia, a dona Ana consegue alcançar um público maior sem precisar investir em um site complexo. Através das redes sociais, ela interage com os clientes, responde dúvidas rapidamente e até realiza enquetes para entender quais são os sabores mais desejados. Isso permite que a sua confeitaria cresça de forma orgânica, né, e eficiente, sem os altos custos de um site tradicional. Dessa forma, a confeitaria de torta conhecida na cidade, né, fideliza clientes e aumenta suas vendas apenas utilizando ferramentas acessíveis e fáceis de gerenciar. Entendeu? Um pequeno negócio hoje, como uma confeitaria da dona Ana, que é um exemplo que eu trago no livro, hoje se dá super bem de uma forma orgânica, utilizando inteligentemente as redes sociais. A dona Ana faz isso utilizando também a inteligência artificial, que eu acabei de dizer. Ela faz pequenas enquetes
que ela vai lá no chat GPT, que é fantástico para isso, e pede para o chat GPT criar uma enquete lá. Chat GPT, cria para mim uma enquete, eu vou colocar na minha rede social, da minha confeitaria, eu quero saber a opinião das pessoas. Final de semana eu vou fazer uma promoção de bolos, né? Quais sabores que eles gostariam que eu fizesse a promoção? Chocolate, laranja, 4 leites, Martha Rocha, e pede o chat GPT fazer, ele vai entregar para ela o arquivinho pronto, ela vai botar na rede social dela, entendeu? Fazendo de uma forma orgânica, a coisa funciona. Para pequenos negócios, é fantástico, você consegue fazer a coisa funcionar dessa forma orgânica. Diferente, né, de um negócio maior. Mas hoje, para quem tem um pequeno negócio, está começando, não tem assim um poder de grandes investimentos, a rede social é um grande caminho para você entrar no varejo, estamos falando aqui, né, para entrar e você se colocar e se posicionar no mercado. Requer o quê? Trabalho, vai exigir de você tempo para que você, né, se dedique para atender, para responder, para fazer as suas enquetes, para botar os teus anúncios diariamente lá, porque não adianta você botar, a rede social ela funciona diariamente, né? Você vai botar um story, o story dura 24 horas, você vai fazer um Reels ou uma postagem, tem que ser uma postagem bem elaborada, porque essa leva mais tempo, fica lá mais tempo, né? Então você tem que ter esse discernimento do que é o produto da rede social que tem uma rápida absorção e aquele fica mais tempo. Então tem que dedicar um pouco de tempo e ter conhecimento, mesmo para fazer as coisas de forma orgânica. Eu até deixei uma frase assim que eu escutei essa semana que dizia o seguinte: quem não está no digital está morto. Não, está fora do mercado. Está fora do mercado. Pedro, qual que é o erro mais comum que você vê aí as empresas falando, né, dentro do marketing? Veja, o erro mais comum é justamente isso, é a substituição, é a preguiça, que nós conversamos agora há pouco, é a preguiça, né? E achar que pedindo para a inteligência artificial criar a sua identidade visual, né? Que é uma coisa muito séria. Quer dizer, nós estamos falando aqui da marca do cliente, entendeu? Da marca, aquela marca que vai ser vendida lá fora, que as pessoas vão identificar o produto, a loja, o negócio dele com aquela marca, entendeu? E você pede para a IA criar, e ela vai criar com o conhecimento, a tua marca vai ficar muito igual. E quando não... 100% igual, entendeu? Nós estávamos falando agora aqui, pessoal, no intervalo aqui, a gente citou o exemplo do feriado de Páscoa. Eu até falei para o Pedro aqui de um exemplo do Dia das Mães, e eu levei isso até para a sala de aula, que eu estava lá rolando meu feed do Instagram, de repente veio uma empresa XPTO lá com um post e Feliz Dia das Mães, né? Eu acho que eu dei umas 3, 4 para baixo, assim, já veio uma empresa YXZ lá, com o mesmo post, não mudou nem as cores, ele só mudou, um tinha logo que estava nesse cantinho, outro tinha logo para cá, mudou só logo, mas o que eles fizeram? Entraram lá no Canva, digitaram lá Dia das Mães, o próprio Canva já meio que direciona, né, a postagem que está próxima àqueles dias, prontinho, né? É só trocar o nome. E traz, né? Até agora vai ter, a gente já entregou, fizemos as publicações ali do dia do Tiradentes. E se eu te mostrar, Pedro, e daí não é porque eu estou aqui. Sim. Assim, ó, a gente tem, você está vendo o nosso mural ali das placas, né? Até hoje atualizei as placas da nossa parede de resultados legal. Aqui. É isso. E a gente fez para todos os nossos clientes, né? Assim como a gente faz para todas as datas comemorativas, mas está o exemplo do Tiradentes, né? Sim. E todos eles, se tu for ver, e assim, ó, quando a gente fala no feriado de Tiradentes, não tem muito para onde correr, né? Não. Não tem. Então, tu tá meio limitado nos elementos gráficos que tu vai usar, né? Tu vai usar meio que o Brasil, que o cara, né? Mas assim, ó, se eu te rolar todas as publicações, mais de 20 posts feitos ali, todos eles você vai ter uma identidade para cada um, respeitando suas cores, sua tipografia, sua fonte, né? Seus elementos, né? Exatamente. Até citado aqui do feriado da Páscoa, teve um parceiro nosso que a gente fez na verdade, que a gente
entra com a ideia, mas quem produz é os guris aqui, né? O Caio fez um post assim que era tipo uma luz vindo assim, pegando a face de Jesus Cristo com a coroa de espinhos e tal. E aí o nosso parceiro, o nosso cliente, ele disse assim, cara, tu não consegue às vezes colocar, não sei, eu achei que ficou meio depressivo, né? A foto, né, dele e tal. Coloca algo com mais vida, né? Então a gente foi lá, fizemos a atualização. Das cores, né? Mas é tudo pensado e respeitado dentro do tema, mas com conexão com o nosso cliente. Veja, Né? nós estamos falando assim, uma coisa tão simples, né? Que é fazer um anúncio para determinada data, seja Dia das Mães, seja Páscoa, seja para o feriado da nosso Inconfidente Tiradentes. Então, eu vejo assim, o respeito pelas cores da empresa, pela logomarca, e respeito com o público-alvo desse cliente, entendeu? Então, quer dizer, a mensagem que eu estou falando, a mensagem é genérica, a mensagem de Tiradentes, a mensagem nossa luta lá pela nossa liberdade e tal, mas eu acho assim, a mensagem tem que ser direcionada para o público correto. Agora, quando tu vai na internet, no Canva, seja no CapCut, nesses programas que estão aí bombando templates semi-prontos, né? Pronto praticamente, né? E você vai lá e pega aquilo e usa aquilo, é uma facilidade muito grande, mas veja, você está perdendo a tua essência, está perdendo de levar a essência do teu negócio, da tua empresa, e você acaba ficando igual aos outros. Tu falou exatamente aqui dessa data, eu vi outro dia aqui, ó, e não vai, eu fui buscar um restaurante, né? E vou achar um restaurante, né? Aí fui na rede social, né? E aí cardápio, né? Cardápio de restaurantes agora. Tu acredita que eu vi a mesma arte em dois restaurantes? Não, é exatamente a mesma cardápio, né? Cardápio, né? Mudava lógico, o cardápio, Os itens, os produtos, os itens e a logomarca embaixo. Mas o design era o mesmo. Foi pego, com certeza, num template desse do Canva, um template desse do CapCut e colocado lá. Então, veja, olha o prejuízo que esses dois estão causando para a marca deles. Né? Pô, um lá tem um buffet que é mais popular e o outro tem um buffet que é mais rico. Né? Um buffet que tem mais, com carne, com churrasco e tal, o outro é um buffet mais popular. E estão usando o mesmo design para se comunicar, para conquistar clientes, entendeu? Então o que aconteceu? Os dois ali estão sendo classificados visualmente da mesma forma. É. E você sabe o prejuízo que isso acarreta, a falta de identidade. Né? Por isso que o grande pecado hoje é justamente a substituição do planejamento e a pessoa, do humano por trás da criação. A gente teve uma moça, a Juliana Palmeiro. Já faz bastante tempo que ela passou por aqui. Ela tem uma agência também. Ela veio para Lages agora, mas ela é de Curitiba e tal, e ela fala muito sobre essa questão do poder, da autoridade, do posicionamento, né? E até lembrei, tem uma pessoa que tá para vir aqui, que é a Aline. Aline, eu já te convidei, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Mas agora, mês que vem, a gente vai estar com a mesma turma na sala de aula, daí tu não me escapa. Boa. Mas a Aline, ela fala sobre essa questão, ela é uma parceira nossa aí na parte de desenvolvimento de logos, diagramação e tudo mais. Identidade. Isso, e o foco dela é a identidade, né, das marcas, e ela é muito boa nisso. Temos que trazer a Aline para cá. Pedro, para a gente encerrar o bloco 4 aqui, se você fosse contratado agora para uma consultoria aí de uma empresa hoje, né, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo hoje, quando eu vou fazer um diagnóstico numa empresa, eu vou fazer um grande briefing, uma grande entrevista com as áreas administrativa, né? Essa área de marketing, se tiver, né? A área de compra, né? E a área de venda, certo? Isso é o diagnóstico interno, tá? E vou fazer também, urgentemente, uma pesquisa de mercado direcionada para os clientes que estão entrando no negócio, comprando o produto, seja um negócio, seja varejo, seja indústria, sei lá. Entendeu? Essa é a primeira coisa, é fazer um diagnóstico para que eu tenha a real impressão de como está o marketing indoor,
né? O endomarketing, e para mim entender como é que está o marketing de varejo, ou seja, lá fora, tá? Porque a gente tem, antes de você traçar qualquer estratégia, você tem que descobrir, o pessoal gosta muito de usar as dores, eu gosto de falar de problemas. Os problemas que estão levando, quando eu sou chamado para uma empresa hoje, a empresa tem, o cara diz, Pedro, estou com um problema, tenho que aumentar minhas vendas. Ups, né? Ou então eu tenho que lançar um produto novo aí, e eu quero que você me ajude a fazer né, a segmentação dele e tudo mais. Então, mas geralmente assim, eu tenho que aumentar as vendas, eu tenho que dar uma melhorada na minha clientela, eu tenho que abranger mais público, né, eu tenho que trazer novos clientes. Então, basicamente, essa é o grande problema de todo mundo, quem está no varejo vendendo. Então, o diagnóstico. Primeira coisa, diagnóstico do endomarketing e do marketing externo. Com essas duas resoluções, eu vou traçar uma estratégia de comunicação ou endomarketing, que é fundamental, porque a empresa começa a falar a mesma língua internamente, e vou traçar o plano do marketing dele com um plano de propaganda. Entendeu? Então, diagnóstico. Primeira coisa, diagnóstico. Hoje, quando eu faço, e em segundo passo é traçar uma estratégia do endomarketing e do marketing externo. Pensando no mercado de trabalho hoje, Pedro, para você, ferramentas ou pensamento estratégico, o que pesa mais? Acabei de falar. Estratégia. A estratégia é tudo. Quem abre um negócio, acabei de dizer, ele tem um sonho. E o sonho dele é uma estratégia, porque ele idealizou abrir um negócio. Então, ele traçou uma estratégia para abrir a porta da loja dele, do negócio dele. E agora ele precisa de uma estratégia para posicionar ele no mercado, falar com os futuros clientes dele e manter essa clientela crescente e fiel a ele. Então, planejamento é tudo. Em tudo, em qualquer parte da nossa vida. As coisas que são feitas sem planejamento, tá, certamente vão ter problemas que não são mapeados. E esses problemas, quando não são mapeados ou esperados, né, são os problemas que mais atrasam o negócio. Essa pergunta que eu deixei aqui, ela até foge um pouco do nosso tema aqui, que é marketing ou IA, mas eu quis fazer ela aqui, eu deixei ela anotada aqui, porque você tem uma bagagem no mercado, né? E a gente percebe muito na fala do empresário, desde o pequeno, do médio, do grande, de todo mundo, né? Mas o que no teu ponto de vista, o que o mercado procura em um profissional hoje? Basicamente assim, eu percebo que eles querem meio que um guru que resolva o problema deles, sabe? E eles não entendem, muitas vezes, que não é uma única pessoa que resolve o problema. Eu sou um consultor. Acabei de falar, a partir de um diagnóstico, tá? Eu vou elaborar uma estratégia para o marketing dele, para o endomarketing e para o marketing externo. Nessa estratégia, tem uma série de coisas que eu sozinho, como profissional, não tenho condição de fazer. Eu até tenho, pela minha vivência, pela minha experiência, um certo conhecimento, mas eu não posso, o Pedro, né, fazer o papel de um editor. Né? Embora eu seja um diretor de criação, tenha feito muito isso, né? Ainda faço algumas coisas ainda, mas eu preciso de um profissional bom. Então, o que eu vejo assim, o grande problema eles acham que uma estrutura de marketing é muito cara, muito pesada, porque eles acham que uma pessoa só resolve o problema. E o grande problema é que a internet, as redes sociais estão vendendo gurus. Eu até anotei aqui, eu participo de várias mentorias, né? Sim. Eu tenho uma mentoria agora que eu estou participando do The Founder, que é segunda, quarta e sexta. Tem uma outra mentoria que eu participo, que são os extremos, toda segunda noite. E tem uma outra mentoria que eu participo nos sábados de manhã. Então eu estou direto absorvendo, sim, né? E trazendo conteúdo, me atualizando sempre, né? E esse tempo atrás, uma dessas comunidades que eu participo ali, eles lançaram uma vaga lá para a gente brincar um pouco, né? Porque que ela estava contratando um profissional de marketing digital. Aí esse profissional lá exigia nos cargos, né?
copyright, a pessoa tinha que entender sobre videomaker, então ela tinha que saber gravar vídeo, fazer foto e editar. Isso. Ela tinha que fazer posts para as redes sociais, então ela tinha que ser um social media junto. Exatamente. Ela tinha que fazer anúncio, ela tinha que ser um gestor de tráfego no Google, no Meta. Ela tinha que ter, como é que dizia lá, habilidades... Essa era tipo um desenvolvedor, ela tinha que manjar de WordPress, né, no site. E se bobear, vai ser o apresentador do produto, vai ser a imagem, o ator lá ainda. E ainda no final ela tinha que entender sobre planilhas e coisas, porque daí deveria entregar relatórios. Tinha que ser analista, então, acho. Né? Eram, tipo, eles queriam pagar lá 2.000 e poucos reais por 5 profissionais. Entendeu? Assim. Esse é o problema. Milagre, né? O guru não existe. Mas acontece que com a falta de regulamentação, está aparecendo pessoas, né, que se dizem, né, ter essa capacidade de fazer tudo isso. E, infelizmente, as pessoas estão usando a IA de uma forma errada, porque eles estão fazendo dentro da IA, e é aquilo que eu falei, a IA está fazendo as coisas, mas de uma forma errada. E aí não está funcionando. Né? E é onde eu chego assim nas empresas hoje, pô, Pedro, mas eu contratei uma pessoa, né, qualificada, e ela fez, e nós investimos, mas não funcionou. Mas, né, não é desmerecer essa pessoa, mas não dá, eu não consigo. Eu, como consultor, eu já digo para você, quando eu apresento o diagnóstico e apresento a estratégia, eu já vou dizer aqui, dependendo do tamanho do cliente, é lógico, você tem que ter também, né, discernimento para isso. Né? Eu, como consultor, não vou oferecer para um cliente que nem a confeitaria da dona Ana ali, uma agência de propaganda com social media. Não. Dona Ana, vamos fazer uma coisa mais orgânica mesmo, dona Ana, mas então, para a senhora não ter que a senhora fazer as suas artes aqui, vamos contratar um web designer, né? Que vai auxiliar a senhora nos seus pensamentos de fazer as suas artes, né, dos seus anúncios, né, e a senhora vai fazer a publicação. Então, pelo menos um web design para manter o padrão gráfico da senhora e tal. Aí tu faz. Agora, trata com uma grande empresa que tem uma marca já colocada no mercado, que tem um faturamento enorme, que trabalha com um mercado grande, nacional, por exemplo. Aí você tem que sugerir uma agência de propaganda, uma estrutura publicitária forte, né? Que não é uma pessoa por trás. Eu vou ser o gerente do plano estratégico, mas quem vai executar são profissionais. E a grande dificuldade que eu vejo no mercado, tá, é os empresários entenderem isso. Entendeu? Mas por quê? Porque não é só com o marketing. Porque você vê também, quando tu chega dentro das empresas, soluções meio bizarras, né? Daqui a pouco eu quero te dizer, esse aqui é meu departamento de compras. Né? O cara trabalha lá com 15 mil itens, certo? 15 mil itens, né? É um comprador. Tem um comprador, ele compra para você para vender 15 mil itens, um comprador. Por quê? Aquele velho meme, né? A economia é a base da porcaria. Infelizmente para tudo. Entendeu? Não é que você tem que esbanjar também, mas você tem que ser coerente com aquilo que você quer. Tá? Então você tem que ter discernimento para entender, meu produto é um produto que tem que chegar a nível nacional, então eu tenho que ter uma estrutura para vender, para fazer esse produto chegar lá, a criação, o dimensionamento do público-alvo, o dimensionamento de mercado, o posicionamento de mercado, como é que tu vai fazer isso? Tem que ter profissionais de estatística, de criação, para medir tudo isso, para criar as estratégias. Então, eu vejo a dificuldade do empresário é isso, pagar por isso. Quem paga, quem bota no seu planejamento da empresa, né, que quando o cara faz a empresa, ele vai ter, então ele sabe que tem que ter, como ele tem que ter um departamento pessoal para gerenciar das contratações, como ele tem que ter um departamento de financeiro para cuidar das contas bancárias, contas a pagar e receber, ele tem que ter um departamento de marketing. Ou então ele tem que contratar uma agência de propaganda para fazer esse trabalho.
Não é uma pessoa que vai fazer isso. Esse é a grande dificuldade, entendeu? Vamos passar para o bloco 6, pessoal, que é o ping-pong de dono, tá? Eu faço perguntas rápidas aqui e tu me responde aí com o que vir na tua... O que vier, vamos lá. Uma palavra, né? O que vier aí, algo bem sucinto aqui. Tá começando, então, ping-pong de dono. Marketing é conquista de um público fiel, tá? E vender o teu produto de uma forma profissional, com identidade. Um erro comum no marketing. Trends. Inteligência artificial para você é? Uma baita ferramenta, vai transformar os processos. Conteúdo sem estratégia é gritar sozinho. E um conselho para quem quer evoluir. Estude o básico, tá? Aprenda a usar as ferramentas estamos falando em marketing, as ferramentas de inteligência artificial, mas não tenha preguiça de queimar a massa cinzenta. Pessoal, vamos passar para o nosso último bloco agora. Eu vou pedir para o Pedro aqui uma dica prática, tá? Para a gente finalizar aí o nosso podcast, nossa conversa de dono hoje. 3 coisas, né? Eu coloquei 3 aqui, mas se quiser citar 1, 2, não tem problema, né? Que qualquer empresa pode aplicar, ainda a pessoa que está assistindo agora nosso programa aqui, de manhã ele vai abrir a porta do seu comércio lá e o que ele pode aplicar ainda essa semana no marketing dele? No marketing dele? Que negócio não tem? Qualquer negócio? Qualquer negócio. Ou quiser citar um determinado negócio, fica a teu critério. Não, uma coisa bem legal, Sérgio, que quem vai abrir uma porta, geralmente é um varejo, né? É um varejo, né? Quer ver? Uma coisa legal, seja qualquer varejo, tá? Faça um banner. Pede fazer um banner rapidinho, pessoas fazem rapidinho, para você botar na porta da tua loja. Escreve nesse banner assim, ó. Eu estava esperando por você. Que legal. Bom dia. Só para se chamar mais. Não precisa. Tem muita gente que não recebe um bom dia, muita gente. E essa é uma atitude muito simpática. Você quer mostrar quem você é? Mostra conquistando o teu cliente por aquilo que é a essência humana, ser bem tratado. Como não se perder no meio de tanta ferramenta nova, Pedro? Por favor. Eu citei antes, né? Porque uma hora o ChatGPT é o top das galáxias, uma hora agora é a cloud, né? Como que não se perder no meio de tanta ferramenta? Procura sempre um profissional. É como a gente... Eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo uma dipirona, né? Mas quando a coisa fica mais grave, eu procuro um médico. Quando o teu carro pifado, né? Tu vai a um mecânico. E quando o teu marketing não está funcionando, teus clientes não estão chegando, tu tá percebendo que não existe uma renovação do teu cliente, que o teu produto está meio encalhado, chama um profissional de marketing para fazer um diagnóstico. Com certeza vocês vão encontrar o problema e vão encontrar fazer uma estratégia para resolver esse problema. Essa daqui eu acho que a gente já respondeu, mas eu vou fazer para a gente encerrar nosso programa aí. O que nunca vai mudar no marketing independente da tecnologia? Não vai mudar nunca no marketing. A essência. Qual é a essência? Conquistar seres humanos. Conquistar pessoas. Tá? Essa é a essência. O marketing, ele usa todas as ferramentas possíveis para conquistar as pessoas para uma determinada marca, para uma determinada loja, para fidelizar, para conquistar, para criar uma afinidade. Entendeu? Essa é a essência. Fora isso, tudo é balela. A essência do marketing é conquistar e vender. Ponto. Não, Pedro, eu vou até mostrar para a galera aí. Porque daí é 2 profissionais de marketing falando, né? Olha a minha última frase aqui, ó. A minha última frase. E aí nem sabia que o Pedro ia estar falando ali assim, ó.
Hoje ficou claro que o marketing não mudou na essência. Pedro, obrigadão pela sua, seu tempo vindo aqui. Você tem um minutinho aí pelas suas considerações finais. Agradeço muito você. Puxa, foi muito legal. É legal conversar, né, nesse nível, assim, como você diz, participa de mentorias. Eu participo hoje, assim, quando sou convidado, né? Não de mentorias, mas com profissionais, né? E o livro está me possibilitando muito isso. Né? Nós nos conhecemos no lançamento lá na universidade, né? E ele está possibilitando muito isso. Eu tenho conversado com pessoas de fora daqui, participado de podcasts, até online, para falar sobre essa minha ideia de fazer isso aqui. Eu acho que ele vem em boa hora, né? É um livro que vai para as pessoas, seja para o pequeno empresário, seja um estudante, ele vai acabar virando um manual depois que você lê. Eu quero um feedback teu, lógico, que a gente vai botar isso lá. Tu vai perceber que ele é um pequeno manual justamente para isso, para que as pessoas entendam a IA como ferramenta. E aqui, foi como o exemplo que eu dei da confeitaria da dona Ana ali, tem um exemplo de uma empresa grande, de como as pessoas devem agir e utilizar a ferramenta da IA e utilizar no marketing, lógico. Eu agradeço muito, sugiro que as pessoas procurem aqui em Lages, na La Fontaine, na livraria La Fontaine já está aí, e no Mercado Livre. Pode pedir o seu livro que ele chega lá na sua casa. Quem pedir pelo Mercado Livre, nós temos uma promoção até o final de abril. Quem pedir no Mercado Livre recebe ele autografado. Ó, bacana. Tá. Eu tenho um desse aí que é com o Caio Carneiro. Isso, a gente o Caio Carneiro, ele fez aqui, ó. Mas a gente fez uma logística lá, né, que funciona. Autografado, né? Então, até o final do mês de abril, quem pedir no Mercado Livre vai receber autografado. Mas eu quero o teu autógrafo ao vivo. Vou fazer já aqui. Me dê uma dedicatória, enquanto isso a gente encerra o nosso programa aí. Aqui. Pessoal, a gente vai terminar o nosso Conversa de Dono. Eu estou aqui aguardando agora o Pedro assinar o livro para mim. Não esquece de compartilhar esse episódio com outras pessoas que possam aí, né, e com certeza vão tirar vários insights para o seu negócio e também conhecer um pouco mais do Pedro Troian, dessa história magnífica que ele trouxe para nós aqui. Certo? Nos vemos semana que vem às 20 horas novamente aqui no Conversa de Dono. Valeu!